Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar aqui um pouquinho Bom dia, bom dia. Hoje eu vim compartilhar um pouquinho. Essa semana tive uma semana muito difícil em vários aspectos. Foi uma semana de muito trabalho, muito intenso, muita ansiedade, muita cobrança. E realmente a questão da comida faz toda a diferença. Ai, essa fumaça fica... Então, existem várias maneiras que a gente pode melhorar a nossa relação, nosso humor, nosso dia a dia, nossa ansiedade, né? E a alimentação, com certeza, é um dos fatores fundamentais para a gente tentar mudar, né? Porque realmente o que a gente come, aquela frase, você é o que você come, realmente sim. Né? Principalmente quando a gente fala em produtos industrializados, inflamatórios, com muito açúcar, muita gordura. Imagine o quanto o nosso corpo fica intoxicado, inflamado, e quando a gente come isso o tempo todo, e quanto isso reflete também no nosso externo, né? Porque o corpo e a mente e o corpo são uma coisa só, está totalmente interligado. O nosso intestino, a gente tem ligações nervosas, terminações nervosas, muito forte essa ligação com o cérebro, o nosso intestino. Então você imagina que tudo que você come, ou às vezes o que você não come, vai influenciar no seu humor, na sua criatividade, no seu estilo de vida e até em como você tá vivendo no seu dia a dia. Tudo isso sim é muito influenciado. Por isso que o jejum é uma das formas que mais me deixa concentrada, que me faz voltar para o que realmente é importante. Lidar com pessoas realmente hoje em dia é muito difícil, né? Tô aqui tentando me desintoxicar um pouco dos comentários de haters, de cobranças. Realmente é muito difícil, foi uma semana muito difícil, mas ainda bem que está terminando, está passando. E eu gosto muito de utilizar essa técnica da aromaterapia. Eu gosto muito dos óleos essenciais da doTERRA, não sei se vocês conhecem. Então a Beatriz está dizendo que ontem ela comeu à noite pizza e acordou super mal. O que vocês comeram ontem? Eu vou dizer para vocês que eu comi ontem. Ontem à noite eu jantei um pouco de salada e um pouco de carne moída, que eu amo. E não comi muito, comi pouco. E hoje eu acordei muito bem, me sentindo muito bem, não sobrecarreguei meu corpo. Hoje eu, acordei super bem. Mas isso não acontece quando eu como muito à noite, principalmente quando eu como doce. Então, às vezes, quando você acorda, você vai dormir com a barriga cheia de açúcar, carboidrato, gordura junto, pizza, bolo. No outro dia é complicado. Estou em jejum desde as 18 horas de ontem. Jantei canja de galinha e queijos. A canja é uma maravilha, né? Pensei que ficaria também, mas estou super tranquila. 42 horas de jejum, há receitas aqui. E a gente já sabe, pessoal, que existem muitos estudos já relacionando o jejum com essa parte do cérebro, com essa parte de, digamos, até nas ações neuronais, né? O que acontece? Até então se acreditava que os nossos neurônios eles não se replicavam, eles não tinham mais atividade. Por exemplo, se você tivesse um certo número de neurônios, isso não iria mudar ao longo da sua vida. Mas parece que não é bem assim. Eu até já postei aqui para vocês, existe um estudo que já foi feito, até um acompanhamento através de exames de imagem, e se viu, principalmente em animais, se viu novas atividades neuronais. Algumas coisas, quando são testadas em animais, com certeza não se aplicam exatamente para nós, né? Principalmente quando se faz um jejum, por exemplo, em ratos. O rato com um tempo mínimo lá de jejum, de 24 horas
pro rato, o jejum pro rato, é como se equivalesse pra gente um jejum de 4, 5 dias ou até mais, né? Então um jejum, principalmente quando a gente fala de horas e algumas coisas ligados ao tamanho do animal, à fisiologia do animal, com certeza não se aplica exatamente para nós humanos como tá ali. Mas o estudo animal, ele serve muito como parâmetro base, né? Então, claro que se existe uma mudança celular, se já fazem estudos relacionando câncer, questão neuronal em animais, com certeza em algum momento isso também vai fazer diferença pra gente, talvez não no mesmo número de horas que é testado no animal, mas né, dependendo de como isso é aplicado no ser humano. Então não dá realmente para traduzir literalmente o estudo no animal, mas dá para tirar muita base disso. Se acontece lá com uma fisiologia, muita coisa em nós humanos é parecido, é semelhante em alguns aspectos, alguns não. Então é muito interessante quando a gente pensa, nossa, até o meu número de neurônios pode ser mudado em relação a quando eu faço jejum, eu mudo. Ontem eu postei um estudo também que eu fiquei o dia todo pensando, até meditando, que eu adoro pegar os estudos e depois ficar pensando e vendo. E o estudo foi feito em humanos com um jejum de 60 horas, 58 horas. E nessas pessoas foram medidos níveis de metabólitos, além lá da cetose aumentar exponencialmente, né? Sua queima de gordura depois das 30 horas aumenta muito mais. Quando vocês perguntam se jejum, se o protocolo maior queima mais gordura, sim, isso é fato e é comprovado por estudos, por causa de todas as vias metabólicas. E além da queima de gordura ser muito maior no jejum mais prolongado, depois das 30 horas, 36 horas, os níveis de metabólitos, como BCAA, alguns nutrientes, gente, coenzimas, é muito fantástico. Aumenta a sua quantidade no sangue, digamos, porque as pessoas acham que elas têm que comer o tempo todo tem que ficar repondo tudo para você ter uma quantidade ideal no seu corpo. E o nosso corpo é muito inteligente, ele trabalha muito com o sistema de reservas. Então, se a gente fosse pensar, tudo eu tenho que repor diariamente, tenho que comer. As pessoas, mas a quantidade de proteína do dia, gente, isso não existe, não existe. A não sei que você queira ganhar músculo, mas se você quer emagrecer, não tem essa, tem que comer tantos gramas de proteína por dia para bater a meta da proteína. Isso, para quem quer emagrecer, não faz sentido. Nesse estudo, até a síntese proteica, a síntese de alguns aminoácidos foi efetivada, foi melhorada com o jejum. Por quê? Porque o jejum, quando você não está comendo, ele vai começar a trabalhar com as suas reservas, né? Com o que você tem, o que você comeu toda a sua vida, o que você comeu antes. Então faz sentido aquela coisa, né? Do que você o que você come literalmente. Porque não é só o momento que você come, mas fica tudo estocado lá. A vitamina D é um outro hormônio, uma outra vitamina também que fica estocada. A gente foi projetado aí no nosso processo evolutivo de termos uma quantidade estocada na célula de gordura, porque existe o verão, existe o inverno. Então, na natureza selvagem, no verão você pegava muito sol, você estocava a quantidade de vitamina D nas suas células, e durante o inverno você utilizava esses depósitos de vitamina D, essas reservas, e a gordura também. Então, essa ideia do jejum é que durante um tempo que a comida é muito disponível, você estoca a gordura. Por isso que a gente tem essa facilidade gigantesca de estocar, para um momento você utilizar essa gordura. Então todas essas reservas, elas ficam lá, gente, a gente estoca mesmo. A gente é um depósito aí de estoque de vitaminas, de minerais, de hormônios, de gordura. Só que o nosso grande problema da atualidade é que nós estamos constantemente estocando. A gente só estoca. A gente tem excesso de estoque e isso, os órgãos vão ficando sobrecarregados.
o coração vai ficando sobrecarregado, suas artérias vão acumulando gordura, seu fígado vai ficando gorduroso, vai crescendo porque ele vai ficando inflamado, porque ele está trabalhando constantemente em excesso e com comida ruim além de tudo, né? Então, do momento que você acorda ao momento que você vai dormir, aquele excesso, estoque, inflamação. Tanto é que hoje o maior índice de doenças estão relacionados com inflamações, muito ligadas com o nosso trato digestório. Vocês podem ver que a questão desde do fígado, do rim, do estômago, índice de câncer, todos vinculados com esse trato digestivo, porque o que a gente está fazendo não é o adequado para a nossa vida. Nós não fomos projetados para vivermos estocando o tempo todo. É simples, né? Mas de tão simples parece até óbvio. O jejum é capaz de tirar a gordura do fígado? Com certeza, muitas pessoas... Gente, quando a pessoa começa a fazer jejum, a gordura do fígado... Porque assim, ó, o teu fígado é o órgão que processa, que metaboliza o açúcar e os carboidratos. A gente passa uma vida toda comendo isso em excesso. O fígado já não está mais no seu ápice da sua eficiência, ele começa a estocar gordura próxima, porque ele não está mais conseguindo fazer o seu fluxo normal. Então a gordura e o carboidrato, gente, ele é transformado em gordura tão rápido, tão instantâneo quando você come em excesso, que algumas pessoas têm essa predisposição de estocar a gordura no fígado. E aí, quando você começa a fazer jejum, o Jason Fung fala muito disso, quando você começa a fazer jejum, uma das primeiras gorduras a serem queimadas é justamente essa gordura do fígado, essa gordura visceral. Tem estudo também dizendo que o jejum é ótimo para queimar gordura visceral, aquela gordura acumulada perto dos órgãos do trato digestório. Então é fantástico, com certeza tem muita eficiência nesse tipo de gordura. Já perdi 13 quilos em um mês. Você disse que a gente tem muito nutriente estocado. Isso serve para colágeno também? Fátima, uma boa pergunta. O colágeno, para nós mulheres, principalmente depois de uma certa idade, a gente realmente pode ter a necessidade, né? A gente vai perdendo colágeno, sim, tá? Mas eu já vi, tem uma seguidora aqui que ela já demonstrou muito os resultados dela. Ela fez jejum, mas um pouco mais prolongado, onde a autofagia ela fica mais ativada. O jejum, se não me engano, os jejuns dela era de 36, 48 horas. Ela perdeu muito excesso de pele. Aí depende qual a finalidade do colágeno que você busca, né? Se você come uma dieta rica em proteínas, em nutrientes bons, né? Em uma boa proteína de alto valor biológico, você vai ter ali um aporte necessário de colágeno, né? Porque o colágeno é um tipo de proteína. Então, dependendo do seu estilo de vida, dependendo se você faz exercício, isso também faz muita diferença. Eu já tive 30 quilos a mais do que eu já tive hoje, do que eu tenho hoje. E ó, gente, eu tenho muito pouca quantidade eu tenho um pouco de flacidez aqui, porque eu também já sou mãe, engordei muito na gravidez, fiquei com a barriga, fiquei com 30 quilos a mais do que eu tô hoje, mais 35 quilos. Claro que na barriga é um dos pontos mais difíceis para nós mulheres, principalmente depois dessa idade, por causa da perda de colágeno, mas só a ingestão de colágeno também não vai adiantar, né? Então você tem que praticar exercício físico, comer boas proteínas, o jejum ajuda muito por causa da autofagia, você vai, algumas coisas, eu quase não tenho flacidez em outras regiões, a minha maior flacidez é na barriga, porque foi onde a minha pele mais ficou esticada. E realmente a pele é igual um elástico. Então tem pessoas que vão melhorando. Já me falaram que eu já vi algumas situações
no meu caso, seria ganhar um pouco de massa muscular no abdômen para preencher um pouco mais essa pele. Tem muita gente que faz isso também. Então depende do que você busca. Mas o jejum devido à autofagia ajuda bastante a eliminar excessos. E uma boa alimentação, exercício físico também é muito importante aí na questão do colágeno. E suplemento também, ele pode ser bem-vindo sim, dentro de uma estratégia que você vai fazer outras coisas. Mas só o colágeno, a reposição, a suplementação não vai adiantar muito no que você está buscando, tá? Proteínas e gorduras boas e verduras, ovos, abacate, por exemplo, ovos, abacate, carnes, né, a proteína, para quem come proteína animal. Então são as proteínas que a gente mais consegue absorver de forma efetiva. A proteína animal pra gente tem um alto valor biológico, para nós humanos, né, que somos onívoros. Então assim a gente tem uma boa adesão aí e o nosso corpo responde bem. Porque depois da água, gente, as proteínas são o elemento mais rico no corpo humano. A gente é formado, a nossa grande quantidade do nosso corpo é água e depois é formado por proteínas, o segundo elemento. Então, assim, todas as nossas células, pele, cabelo, tudo, a gente precisa de proteína para manter funcionando bem, né? Então, o nosso corpo é formado por muita proteína, então faz sentido que a gente precise de uma quantidade de proteínas maior para manter aí. E outra, quando a gente faz jejum, essas proteínas, às vezes, que chamam no termo inglês misfolded, que é a proteína mal dobrada, aquela proteína mal formada, elas também são eliminadas através do processo de autofagia. Então, algumas coisas, algum tipo de inflamação, algumas pessoas já falaram que algum corte, alguma coisa que sofreram, alguma lesão na pele, que viram um resultado melhor aí quando fizeram o jejum, porque aquela reparação da pele, das células ali ficam mais apuradas durante o jejum, que o jejum ajuda nesse fator também cicatricial. Bem interessante. Bom dia, posso fazer jejum intermitente e dieta cetogênica junto? A dieta cetogênica foi criada justamente para manter o efeito do jejum mesmo no estado alimentado. A grande questão do jejum é que o seu corpo começa a ser abastecido por corpos cetônicos, cetose, que quando você come muito carboidrato, esse processo é zerado. Você está sempre comendo pão, bolo, esquece, você nunca vai conseguir entrar em cetose, o seu corpo não vai receber essa energia paralela dos corpos cetônicos. Quando você começa a diminuir os carboidratos, automaticamente o teu corpo vai mudando essa forma de energia para os corpos cetônicos, né? Você começa a entrar em cetose. E o jejum foi muito utilizado e essa parte da cetose foi muito pesquisada para tratar crianças com epilepsia. Só que crianças e jejum prolongado não é uma coisa muito adequada, muito ideal, até porque a criança precisa de nutrientes, precisa estar em fase de crescimento, né? E não fazer sempre jejuns muito prolongados em crianças não é indicado, obviamente. Então eles começaram a estudar uma forma de manter esse sistema de alimentação através dos corpos cetônicos, mesmo quando a criança está sendo alimentada. Como fazer isso? Tiraram todos os carboidratos, né, da dieta, carboidratos principalmente refinados, uma quantidade mínima de carboidratos, e aumentar as quantidades de gorduras e proteínas. Então, existe até um filme chamado Tudo para o Meu Filho, que é com a Meryl Streep, um filme dos anos 80, se não me engano, anos 80, anos 90, que explica, ela tem um filho com epilepsia e essa criança não respondia a nenhum tipo de tratamento medicamentoso e ela ficava numa angústia que a criança tinha várias convulsões diariamente. A criança não tinha uma vida, com qualidade nenhuma, isso foi baseado em fatos reais, e ela começou nessa época no hospital John Hopkins, nos Estados Unidos, estavam se fazendo um tipo de tratamento com dieta cetogênica em crianças para epilepsia, onde a criança que não respondia a nenhum tipo de tratamento medicamentoso, eles tentavam a dieta cetogênica. Então ela tentou de todas as formas, conseguiu transportar o filho para esse hospital, onde a criança no primeiro dia
essa criança parou de ter tantas convulsões. No primeiro dia, o que o médico falou? Para entrar em cetose, seu filho vai ficar num jejum de 2 dias, se não me engano, 48 horas, e aí então você volta com ele aqui e a gente vai começar a introduzi-lo na dieta cetogênica, mas primeiro ele tem que entrar no estado de cetose. E aí a criança ficou. No primeiro dia de jejum, a criança não teve mais convulsões. No filme isso mostra, né? Então, através da dieta cetogênica, a criança ficou... a epilepsia, ela foi totalmente controlada. Então, ele seguiu por anos e anos da vida dele, até adulto, a dieta cetogênica, para controlar essas convulsões. Então, aí mais uma prova que a gente tem que o jejum, ele tem um efeito muito direcionado também para o nosso cérebro. Então isso não é só na questão das convulsões, mas na questão da nossa inteligência, do nosso humor, do nosso estado de espírito, totalmente está vinculado. O que a gente come faz toda a diferença, gente. Deixa eu ver aqui as perguntas. Tem algum problema fazer o jejum depois de ter tido Covid, a baixa imunidade? Pelo contrário, né? Em questão da imunidade, muita gente aí, muitas das nossas seguidoras, participantes do Pense Magro, fizeram jejum até durante o COVID, com o Covid, e se sentiram ótimas. Então depende, veja aí com o seu médico, mas o jejum aumenta e melhora a imunidade, ao contrário do que as pessoas pensam. Veganos podem fazer jejum? Loi. Sim, Loi, tem muitos veganos no canal do YouTube, tem muita gente que faz jejum. Inclusive tem um casal, dois irmãos que eu conheço aqui da internet, eles são australianos, eles estão fazendo um documentário sobre jejum prolongado e eles são veganos e eles fazem também o jejum, principalmente jejum prolongado, falam muito dos benefícios. Então, independente de você ser vegano, vegetariano, o jejum vai ter muitos benefícios também. Eu tive Covid e fiz jejum na fase da doença e me ajudou muito. Quem mais aí teve Covid, gente, fez jejum? Porque muita gente ficou com medo, né? Ficou, meu Deus, não vou fazer jejum porque vai abaixar minha imunidade. E é exatamente o contrário. Remédio quebra o jejum? Não. Deixa eu ver aqui. Cheguei agora o porquê desses óleos essenciais na live. Beijos de Abu Dhabi. Que legal, Emirados Árabes. É que eu tava falando no início que esses óleos fazem parte do meu dia a dia, principalmente quando eu quero meditar, enfim, dar aquela desintoxicada juntamente com o jejum, como que é maravilhoso, eu adoro. É correto fazer jejum todos os dias ou diminuir o emagrecimento? Todos os dias todo mundo faz jejum, né? No mínimo de 12 horas, isso é fato, a gente faz jejum. Aí as horas de jejum, daí depende como você quer colocar isso no seu emagrecimento. Mas tem gente que faz todos os dias, eu faço todos os dias. Aí o número de horas eu vario, mas eu faço no mínimo todos os dias, o meu mínimo são 14 horas, no mínimo. Aí alguns dias eu faço 16, alguns dias 18, alguns dias 20, alguns dias 30, depende. E o que eu falo sempre, o que eu faço geralmente não é muito padrão, cada pessoa tem a sua individualidade. Eu tava vendo uma pessoa falar de jejum e eu achei tão fantástico que ele disse, gente, o jejum é para todo mundo pode fazer um número de horas, até porque todo mundo faz enquanto dorme, né? Pelo menos 6, 8 horas do dia todo mundo faz jejum, isso é fato. E alguns jejuns menores, ele até falou que o 15, 16 horas, qualquer pessoa, com certeza não haverá problema nenhum ela fazer, desde que esteja se adaptando, enfim, né? O problema é que o número de horas e a frequência, a quantidade, isso é sim individualizado. Isso sim você tem que se conhecer, tem que ver a quantidade também de alimento que você come durante essa janela, porque é onde as pessoas mais erram, a gente falou isso essa semana no Pense Magro, as pessoas mais erram na hora de fazer jejum não tem resultado quando elas vão comer.
Porque aí elas fazem o jejum 16 horas, aí na janela de 8 horas comem muito, porque agora eu posso comer porque eu fiz jejum 16 horas. E fica beliscando essas 8 horas restantes do dia. Em 8 horas, gente, a gente ultrapassa muito, com muita facilidade as quantidades. Então, depende muito de quantas horas você faz, a frequência de jejum que você faz, né? Quantas vezes por semana e a quantidade de alimento que você ingere. Porque é muito difícil, né? Muita gente não consegue controlar mesmo fazendo jejum 16 horas. Tem gente que consegue até engordar, porque come além da necessidade fisiológica, tá? Ovos, queijos, carnes, gorduras boas. Qual a idade recomendada para fazer o jejum? Aí depende também, né? Adultos, né? A partir de 18 anos tem aquela... e a questão de crianças, muita gente pergunta de crianças, pré-adolescentes, obesos, né? Isso aí, o ideal é você procurar um profissional que te ajude, assim, né? Na questão de criança, geralmente é mais complicado, porque a criança precisa também de alguns nutrientes. E hoje a gente tem um grande problema de crianças obesas e desnutridas, crianças com muitas doenças já de pessoas mais velhas, porque comem muito industrializado desde sempre, ficam com deficiência nutricional mesmo estando obesas. Então é muito complicado, tem que procurar um profissional para ajudar. E tem crianças que naturalmente não gostam de tomar café da manhã, né? Tem muita criança que tem um próprio ritmo biológico natural. Não gosta de comer até tal momento, come janta cedo e tá tudo bem, né? A criança, ela tem às vezes mais essa sensibilidade de entender o seu próprio corpo do que o adulto. A gente tá sempre querendo preencher algo que não tá vazio, né? E a criança, muitas crianças já têm essa habilidade, esse autoconhecimento, é muito fantástico. Nesse jejum posso tomar café pequeno? Café, chá e água. Café sem açúcar, sem adoçante é ok, tá? Shots quebram o jejum. Se for com uma quantidade mínima de limão, cúrcuma, quase não tem influência. Deixa eu ver a última pergunta sobre chá. Qualquer um no jejum? Qualquer chá, né, que seja natural, sem adoçante. Tem esses chás em pozinhos que daí vem com um monte de adoçante. O ideal é que seja um chá sem nada. Os meus filhos nunca tomam café da manhã e são super saudáveis e têm peso ideal, viu, Tânia? É perfeito. Tem criança que já tem esse autoconhecimento, já se conhece, já respeita a própria necessidade do corpo, né? Não come porque não tá com fome. Fantástico. Algumas mães, nós mães, queremos colocar comida em todo momento, né, na boca do filho, e nem sempre isso é o ideal, né? Por isso que até algumas crianças têm essa predisposição de engordar desde sempre, desde cedo. Café com canela quebra o jejum? Canela em pó um pouquinho? Na minha opinião, não faz diferença. Quem amamenta pode fazer jejum? Quem eu sempre falo, o Jason Fung é o meu mestre, assim, que eu sempre sigo as orientações dele. Ele fala que a amamentação e gravidez não é o momento ideal de você fazer jejuns longos. Porém, se você não tem fome, também não precisa comer além da fome. Se não tá com fome, não come. Se comeu, saciou, tem que parar. Então não precisa comer a mais porque tá grávida. E também se sentir a necessidade de pular uma refeição, né, que é aquela questão de respeitar o seu fisiológico, tá tudo certo. Então tem que seguir essa linha que dá certo. Agora, jejuns prolongados, muito restritos, dietas pobres em nutrientes, não é indicado, né, nesse caso aqui, quando a mãe precisa de nutrientes, principalmente de nutrientes de qualidade, para passar para o seu filho através da amamentação. O óleo essencial do Terra quebra o jejum? Gente, eu não costumo inserir o óleo. Eu geralmente faço aromaterapia, mas uma gotinha acredito que não vai influenciar, tá? 1, 2 gotinhas no máximo. Posso fazer jejum todo dia 18? Depende qual o seu objetivo e como é a sua alimentação. Mas tem gente que faz uma refeição por dia como manutenção e se sente super bem. Aí depende de como você pode aplicar isso na sua vida. E o melhor resultado, gente, a melhor forma de você ver se aquilo tá funcionando pra você, se você estiver se sentindo bem, se você tá bem com o seu corpo, se você não tá
ficando... Se você tá tendo os resultados que você espera, né, de emagrecer, e que nos dias de hoje, gente, a gente fica... As pessoas falam, eu vou fazer jejum, até as pessoas te falam, né, devem ter te falado, você vai fazer jejum e vai ficar magra demais, vai ficar esquelética. Gente, é quase impossível você ficar magra demais sem ter algum problema, digamos, as pessoas, que anorexia. Gente, ninguém fica anoréxico. A anorexia vem de uma outra linha, de uma questão psicológica, de autoimagem, não tem nada a ver com jejum, entendeu? Então, nos dias de hoje, que a gente tem comida gostosa o tempo todo, para a pessoa chegar num nível de ficar magra demais é muito difícil. Olha, eu realmente, se você segue o seu fisiológico, fome e saciedade, você nunca vai ficar desnutrido, porque o seu corpo te dá sinais de quando você está com fome. Se esporadicamente você faz um jejum prolongado, mas depois você volta a comer naturalmente, normal, e tudo, a vida segue. Então, o melhor medidor, espelho, né? Você se olha e vê, você fazer exames, acompanhar seu médico, ver se tá tudo certo, e se você tá se sentindo bem, se o teu corpo, se o teu fisiológico tá respondendo bem, sinal que aquilo tá fazendo bem pra você. As pessoas têm essa preocupação, fica magra demais, só que muitos não têm a preocupação da pessoa estar com sobrepeso, porque ela também tem problemas de saúde por estar acima do peso. Ela perde a mobilidade, tem problemas de sono, tem problemas de... Vocês assistem aquele filme, aquele documentário, né, Quilos Mortais. Gente, aquilo não é vida, a pessoa não tem qualidade. Chega no caso de uma obesidade mórbida, a pessoa não tem vida mais, não tem autonomia, não tem nenhuma qualidade. Muitos deles relatam isso, né, que ela não consegue se mover bem, não consegue dormir bem, não consegue nem respirar direito, porque os órgãos lá estão sempre inundados com muita gordura, muita inflamação. Então, eu acredito que hoje o nosso grande problema não é ficar magro demais, porque é quase impossível você ficar magro demais no mundo cheio de comida como a gente está hoje. Agora, a questão hoje, nossa visão tem que se voltar para o excesso, porque é isso que está matando as pessoas, né? Isso que tem deixado as pessoas doentes, com muitos problemas, com muitas... e tirando a qualidade de vida, que pra mim, eu digo, hoje eu tenho 39 anos e tenho autonomia, eu gosto de fazer exercício, eu tenho saúde, eu tenho disposição, eu faço as minhas coisas. Isso pra mim é qualidade de vida. Isso é você ser dono das suas atitudes, de você querer fazer as coisas e conseguir ter força vital pra fazer isso, ter saúde pra fazer isso. Pra mim, isso não tem preço, né? A questão da estética, de estar bem com você mesmo, é um resultado, é uma consequência, né? Claro que se você faz coisas boas para sua saúde, isso vai refletir no seu corpo, né? Mas que essa questão da autonomia, da saúde, da eficácia, da qualidade de vida, para mim não tem preço. Eu com certeza hoje aos 39 me sinto muito melhor quando eu tinha 25. Porque quando eu tinha 25 não tinha nenhum cuidado com a minha saúde, não comia bem, comia muito industrializado, não dormia bem, enfim, exagerava em comidas que não eram saudáveis e não estava bem como estou hoje. Então é muito fantástico. Para mim isso não tem preço e vou estar sempre tentando passar isso para vocês, porque qualidade de vida é muito importante. Para quem não faz academia, quem tem dificuldades para exercitar, o que você sugere? Se mover, se você não consegue ir para academia, mas tentar se mover de alguma forma, fazer uma caminhada leve. O corpo, assim como foi feito para jejuar, ele foi feito para se mover também. A gente, né, tem... Por isso que até muitas pessoas que chegam nesse quadro de obesidade mórbida, que elas não têm mais a autonomia de movimento, elas começam a ter vários problemas. O Dr. Nau fala, né, que você não pode ficar nessa cama, você tem que começar a se movimentar, porque você vai ficar mais doente, o teu coração vai ter mais dificuldade de bombear sangue,
porque você só fica deitado. Então, assim, nosso corpo foi feito para se mover, né? Foi feito para estar em movimento grande parte do dia. Então, se você não consegue ir para academia, tente fazer os seus movimentos, caminhar, deixar o carro estacionado mais longe para você fazer aquela caminhada mais forçada mesmo. Isso é fato. Qual o melhor jejum para quem precisa perder muito peso? Existem muitos protocolos, não existe um protocolo que seja o ideal para todo mundo, né? Conforme eu falei no início da live, existem alguns estudos que falam que o jejum de mais de 24 horas tem um efeito maior na sua queima de gordura, naquela liberação do beta-hidroxibutirato, que é um mecanismo que está vinculado com a queima de gordura, com a cetose. Então, obviamente, se você dá mais tempo para o teu corpo utilizar aquela gordura como fonte de energia, mais gordura você vai queimar, né? Então, só que nem todo mundo consegue fazer jejuns, então tem que alternar com jejuns curtos, com jejuns mais longos, e não existe muito um protocolo ideal para todo mundo, tá, gente? Mas o melhor é aquele que você consegue fazer. Gente, eu vou me despedindo. Depois eu vou compartilhar com vocês que eu estou com alguns planos aí para tentar aumentar aí a nossa adesão de informações aí sobre o jejum. E eu vou compartilhando com vocês aqui. A gente está pensando em fazer algumas melhorias nas nossas estruturas para atender melhor os nossos clientes aí do Pense Magro, enfim, a gente sempre tem a nossa intenção de melhorar cada vez mais o nosso conteúdo, a qualidade da informação, a quantidade de informação, que eu acredito que a informação hoje é o que vai te dar um suporte melhor para você fazer melhores escolhas. Você tendo informação, você faz escolhas melhores, mesmo quando você precisa de um médico, mesmo quando você precisa de algum profissional que vai te ajudar, você tem mais autonomia para decidir e para decidir o que é melhor para a sua vida, né? Ninguém melhor que você para saber o que é melhor, né? Você que está no seu corpo todo dia, você que acorda todos os dias com você mesmo, você que faz o jejum, você que come e sente a reação do que o alimento faz em você. Então você é o seu melhor pesquisador, é a pessoa que mais entende de você, é você mesmo. E às vezes a gente quer entregar essa necessidade, essa responsabilidade na mão do outro, né? A gente tenta, eu já fiz isso muitas vezes, de achar que alguém poderia me trazer respostas prontas e ler do engano, né? Porque a gente sabe que ninguém melhor que a gente para ter essa autonomia, esse conhecimento do que funciona melhor pra gente. Então, acredito que quando alguém vier falar pra você que jejum é perigoso, que jejum é isso, e que se você se sente bem fazendo, se você viu os benefícios no seu próprio corpo, você viu com seus próprios olhos, você é a melhor pessoa para dizer que a pessoa não tá falando algo que ela conhece. Eu vi uma pessoa me perguntou: ai, meu médico, eu sempre fiz jejuns e tal, e o meu médico falou que isso é errado, que o jejum vai me deixar com, o que ele falou? Com problema na vesícula, não, vai me dar um infarto fulminante. O médico falou para essa, ela falou aqui no Instagram, não lembro qual post que ela falou, que o médico diz que jejum faz a pessoa ter infarto fulminante. Oi? Então, eu pedi, pergunta pra ele da onde ele tirou isso, né? De qual estudo, qual é a fonte que diz jejum dá infarto fulminante. E aí, pra ela trazer o artigo aqui pra gente compartilhar, porque até então que a gente tem visto que o jejum tem efeitos opostos, anti-inflamatórios, efeitos que vão fazer o contrário, né? Coisas que são efeitos que nem os próprios medicamentos conseguem fazer. Então, gente, é isso. Bom dia, tenha um ótimo dia aí e até mais. Beijo, beijo.